Estamos aqui para mais um Textos e Contextos. O tema de hoje é: devemos ou não criticar os nossos? Vivemos momentos difíceis em nosso país. Temos um governo de extrema direita, temos uma crise capitalista que se aprofunda, vivemos sobre a ameaça da pandemia da Covid-19. Então, diante disso, eu tenho ouvido, de uma maneira ou de outra, a seguinte tese: não devemos criticar os nossos. O que significa isso? Significa que, diante de inimigos poderosos, devemos nos calar, de ter um diálogo crítico para expor as nossas divergências políticas, nossas divergências teóricas, com aqueles que caminham com a gente na luta para derrotar o governo Bolsonaro, para defender a educação pública e gratuita, para se solidarizar com a maioria nacional oprimida, a maioria dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos negros e negras, da juventude pobre, dos indígenas, dos camponeses e camponesas e dos companheiros e companheiras LGBTs. Para isso, eu trago aqui dois textos, um de natureza científica, outro de natureza filosófica. O primeiro vem do livro do biólogo Richard Dawkins, do livro Deus um Delírio. A história que ele conta nesse livro, ele já contou em outros livros anteriores. Já contei a história de um integrante respeitado do Departamento de Zoologia de Oxford, quando eu fazia a graduação. Por anos, ele tinha acreditado apaixonadamente e ensinado que o complexo de Golgi, uma estrutura microscópica do interior das células, não existia. Era uma fabricação, uma ilusão. Era costume do departamento ouvir, toda tarde de segunda-feira, uma palestra de um convidado sobre alguma pesquisa. Uma segunda-feira, o visitante foi um biólogo celular americano que apresentou evidências totalmente convincentes de que o complexo de Golgi existia. No fim da palestra, o senhor de Oxford foi até a frente da sala, apertou a mão do americano e disse apaixonadamente: "Caro companheiro, gostaria de agradecer-lhe. Eu estava errado por todos esses 15 anos. Aplaudimos até ficar com as mãos vermelhas." Olha aí, a crítica, o debate é essencial para a atividade científica de conhecer o mundo. Essa é uma postura daqueles que lutam, que querem mudar a realidade. Em um outro livro, outro texto que eu vou citar aqui é do Carlo Rovelli, italiano, físico italiano. O texto é Anaximandro, o livro é Anaximandro de Mileto, O Nascimento do Pensamento Científico. E aqui ele vai falar das raízes, né, da postura inicial do pensamento científico e filosófico. É importante observar mais de perto essa estreitíssima relação de filiação intelectual entre Tales e Anaximandro, porque ela representa, em minha opinião, a chave de abóbada, talvez a mais importante da contribuição de Anaximandro para a história do pensamento. Isso aqui é mais ou menos século V, século VI a.C., e Tales é conhecido como o primeiro filósofo e Anaximandro foi seu discípulo. E aqui ele continua: o mundo antigo está repleto de mestres do pensamento e seus grandes discípulos. Basta pensar em Confúcio e Mêncio, Moisés e Josué e, depois, todos os profetas, Jesus Cristo e Paulo de Tarso, Buda e Candinha e muitos outros. Mas a relação entre Tales e Anaximandro é profundamente diferente da relação que esses grandes discípulos têm com o seu mestre.
Mensa enriquece e aprofunda o pensamento de Confúcio, mas cuida bem de não colocar em dúvida o que Confúcio afirmou. Paulo de Tarso desenha a base teórica do cristianismo, mas certamente não criticando e pondo em discussão abertamente tudo o que disse Jesus Cristo. Os profetas aprofundam a descrição do Deus Yahvé e da relação entre Deus e o seu povo, mas certamente não baseados numa análise dos erros de Moisés. Anaximandro, por sua vez, faz algo profundamente novo. Mergulha profundamente na problemática do mestre Tales, tornando melhores suas intuições. O modo mesmo de pensar as conquistas intelectuais. Mas critica frontalmente as afirmações do mestre. Põe em discussão a fundo o ensino de Tales. Tales disse que o mundo é feito de água? Não, não é verdade, propõe Anaximandro. Tales disse que a terra flutua sobre a água? Não, não é verdade, afirma Anaximandro. Tales diz que os terremotos são causados pela oscilação do disco da Terra sobre o meio em que flutua? Não, não é verdade, responde Anaximandro. São causados pelas fraturas da Terra. E assim por diante. Certo? Olha a postura de Anaximandro. E Carlos Rovello continua. Não que a crítica estivesse ausente no mundo antigo. Basta ler a Bíblia, na qual a sabedoria religiosa babilônica é asperamente criticada. Marduk é um falso deus e seus sacerdotes são diabólicos e acabam mortos, e assim por diante. No mundo antigo, a crítica, portanto, existia. E como? Assim como existia a adesão total ao ensino de um mestre. Mas, entre as duas, entre a crítica e a adesão, não havia posição intermediária. Ainda por gerações posteriores a Anaximandro, a grande escola pitagórica floresce na total reverência ao pensamento de Pitágoras, que não pode estar sujeito a críticas. Ora, a meia estrada entre a reverência absoluta dos pitagóricos para com Pitágoras, de Mêncio diante de Confúcio, ou de Paulo de Tarso diante de Cristo, e a rejeição de quem pensa de maneira diferente da sua, Anaximandro descobre uma terceira via. A reverência de Anaximandro para com Tales é clara, e é óbvio que Anaximandro se apoia completamente sobre conquistas intelectuais de Tales. Mesmo assim, ele não hesita em dizer que Tales se enganou nisso ou naquilo, e que é possível melhorar. Nem Mêncio, nem Paulo de Tarso, nem os pitagóricos compreenderam que essa estreita terceira via é a mais extraordinária chave para o desenvolvimento do saber. É nessa trilha, inaugurada por Anaximandro, desenvolvida durante séculos e séculos, que vai florescer o pensamento científico, o pensamento filosófico, e vai se vincular à necessidade de transformar o mundo. Se pegarmos como referência Marx, nisso ele é exemplar. Ele recolheu, se apropriou das tradições, das conquistas teóricas da economia clássica, né, da economia política clássica, das conquistas de Adam Smith, de David Ricardo, por exemplo. Também vai se apropriar de toda a trajetória da filosofia ocidental, em especial destacando a herança de Hegel, de Feuerbach. Também vai dialogar e vai recolher as experiências do movimento operário de sua época, também dos pensadores, dos chamados socialistas utópicos. Mas ele se apropria e, ao mesmo tempo, critica ao comparar as ideias desses pensadores, desses movimentos, com o próprio desenvolvimento da realidade. E, ao criticar, ele avança, ele supera, isso é, ele afirma, ele nega e coloca questões em um patamar superior. Esse é o essencial. Por isso, o pensamento do Marx, filosoficamente, cientificamente, é impecável nesse sentido. E essa postura faz parte da tradição do próprio movimento operário. Do próprio movimento operário sob a bandeira do marxismo. Nós vemos, por exemplo, Rosa Luxemburgo, grande revolucionária, ela escreveu um livro que foi A Acumulação do Capital. E na Acumulação do Capital, Rosa Luxemburgo critica os esquemas de reprodução do Marx. Vejam só,
né? Hoje poderia parecer até uma heresia, mas era uma coisa natural. Ela vai ler o Marx, vai tentar comparar o que Marx diz com a realidade da maneira que ela via e vai exercitar o direito normal, natural, de criticar o grande mestre. Logo depois, Bukharin, militante do Partido Bolchevique russo, vai escrever um texto criticando a crítica de Rosa Luxemburgo e reafirmando como as posições do Marx eram corretas. Bukharin também escreveu um livro, talvez hoje pouco conhecido, que foi esse aqui, né? Tratado de Materialismo Histórico. Muito famoso para a divulgação das ideias, da teoria do materialismo histórico, entre os operários, entre os militantes. E este texto aqui foi criticado tanto por Gramsci, então militante do Partido Comunista Italiano, como por Lukács. Ambos consideraram o texto muito limitado, né? Ao tentar divulgar o marxismo, ele colocou de forma antidialética, de maneira até vulgar, segundo esses autores. E era uma coisa natural. Ou seja, eles estavam criticando os seus companheiros de luta. Estavam criticando aqueles que eles tinham confiança, que estavam transformando o mundo junto com eles. E mesmo assim não se furtava ao diálogo, ao debate teórico e também o debate político. Isso é importante. Então hoje, quando se coloca a questão que não devemos contradizer, não devemos polemizar, não devemos criticar os nossos, é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque são dessas contradições que geram um movimento para transformar a realidade. A gente não deve criticar os nossos companheiros, nossas companheiras de luta, nas universidades, nos movimentos sociais, com desonestidade, com arrogância, com desprezo, mas devemos expor as nossas teses críticas e também estar abertos para a crítica. Se não é dessa maneira, o conhecimento congela. Se não é dessa maneira, você fortalece o desenvolvimento de uma burocracia que é dona da verdade, de guias geniais. E você gera o mandonismo, você gera a subserviência. Então, para quem quer transformar o mundo, nos libertar das garras da ditadura de um governo de extrema-direita e da opressão do capitalismo, vamos sim, vamos criticar os nossos e vamos avançar no meio das divergências para a construção de um Brasil e de um mundo melhor. Se vocês gostaram desse vídeo ou de outros, inscrevam-se no nosso canal GPOST TV. Ajude-nos a divulgar. Construa conosco esse esforço de diálogo e de divulgação do pensamento crítico. Obrigado.